Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Hoje, 21 de novembro, é uma festa muito bela de Nossa Senhora. É o dia em que a menina Maria foi apresentada ao templo para cumprir com a lei de Moisés. 40 dias depois, se não me falhar a memória, as mulheres nascidas eram apresentadas ao templo. Os homens eram antes, não tinha circuncisão. Por isso o nascimento de Nosso Senhor é 25 de dezembro e dia 1º de janeiro é a circuncisão. A apresentação ao templo também 40 dias aí, 2 de fevereiro, a festa da Candelária. Pois então. Mas o padre não vou comentar a respeito, talvez outra ocasião. Vamos ver a respeito sobre o que se chama direção espiritual, porque há muitos erros sobre esse tema, e depois há uma importância de, fazer esta direção, e vamos ver o que é, em que consiste a direção espiritual, para enriquecer mais as nossas almas na prática da virtude. Nós, já sabemos pelo catecismo que dentre os 7 sacramentos existe a confissão, que nós temos a obrigação pela lei da Igreja de confessar os nossos pecados, pelo menos na Páscoa da Ressurreição, o período que vai da Quaresma até um pouco depois aí da Páscoa, é uma obrigação para quem já adquiriu o uso de razão. Mas, para se aproximar do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, todos devem se confessar, principalmente estão obrigados aqueles que têm pecado mortal, porque São Paulo disse, aquele que bebeu o sangue do Senhor, comeu o seu corpo indignamente, é réu do corpo e sangue de Nosso Senhor. E que ninguém se aproxime desse sacramento, não se a sua consciência lhe acusar de algum pecado. Então, nós temos aí o sacramento da confissão. No sacramento da confissão, nós temos a obrigação de confessar todos os pecados mortais cometidos, desde a última confissão. E ela foi instituída para perdoar todos os pecados mortais cometidos depois do batismo. Aí nós temos também na Epístola de São João que diz, não se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda maldade. Então, há uma obrigação de confessar e Deus fiel e justo nos purificará. De fato, a confissão dá para a alma a graça de ser purificada, sai limpa, se obedecer os requisitos que já conhecemos no catecismo, mas não custa nada lembrar, que é o exame de consciência, que é a dor do pecado, que é o propósito de não pecar mais, que é acusar ao padre os pecados, somente os pecados, não precisa contar a história de nada, detalhes, não precisa, e cumprir a penitência imposta pelo ministro sagrado. Então nós temos aí diante de Deus, desde que obedecemos esses requisitos, a certeza de ter sido perdoado por Deus. E aí estamos, porque convictos? Porque Nosso Senhor, depois de sua ressurreição, Ele soprou sobre os seus apóstolos, numa das suas aparições, e disse, recebei o Espírito Santo, de quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E de quem vós não perdoardes os pecados, eles serão retidos. Então, como que a gente vai perdoar uma coisa que a gente não sabe? Então, desde o princípio, teve o costume entre os apóstolos e todos a fé apostólica de se confessar. É um sacramento. Mas o sacramento, o alvo é o quê? Pecado. Por isso nós não podemos bater um papo com o padre no confessionário, E muito menos dizer as nossas virtudes. Tem coisas boas que nós fazemos, graças a Deus, praticamos mais a paciência, estamos rezando mais. Não é o lugar de se dizer essas coisas, porque a confissão é um tribunal. O padre é um juiz, por isso, liturgicamente a igreja recomenda que o padre use o barrete, porque representa que o padre é um juiz. Depois, o réu é o penitente, ou seja, a pessoa que vai se confessar, e o crime, ou os crimes, os pecados. É o único tribunal que nós dizemos nossos crimes e obtemos a sentença do perdão de Deus, aí a absolvição dos pecados. Mas então, neste tribunal se diz pecados cometidos, os veniais, os mortais, obrigação, os mortais. E é verdade que, graças a Deus, as almas vão saindo do pecado e depois não tem mais pecados mortais, então se confessa os veniais, é matéria suficiente para receber a absolvição.
Mas na confissão não é lugar de contar o êxito da alma, as vitórias sobre certos pecados, ou certos conselhos que o padre tenha dado em outra ocasião e deu fruto, e fala, olha padre, sim, o padre confessa não sei quantas pessoas por, não sei quantas, confesso, muitas. E como que eu vou lembrar da última conversa que eu tive com a dona Zeferina, né? Dos êxitos da alma dela? É impossível. Graças a Deus é impossível, hein? O senhor se confessa, graças a Deus não me lembro de nada, assim que não tem nem como lembrar, graças a Deus, e nem preciso. E porque a confissão é o quê? Diz os pecados, o padre vai, como Deus, reter os pecados, representando Deus, não vou contar nada para ninguém, morreu ali, Deus perdoou, Deus também vai esquecer aquilo que foi feito, por assim dizer, e pronto. Isso é o sacramento da confissão. Mas a nossa alma, para vencer o pecado, tem que se confessar, mas não é só a confissão. Não. Aí temos depois um recurso que não é um sacramento, não é uma obrigação sem a qual nós não avançamos na vida espiritual, mas é um meio eficaz que se chama direção espiritual. O que é a direção espiritual? É ter um sacerdote. É um sacerdote que dirige espiritualmente as pessoas. Somente um sacerdote. Não pode ser um leigo. Porque os leigos, por pios e devotos que temos, vários leigos santos e piedosos, graças a Deus, eles não têm a graça de conhecer certas coisas. Às vezes tem coisas de direção espiritual que toca a intimidade da alma, uma fragilidade, às vezes até uma inclinação de pecado, que a alma vai dar a conhecer para o sacerdote para que ele dê um remédio para aquilo. É como ir ao médico, hein? No médico existe um sigilo médico profissional, porque tem doenças que são constrangedoras, delicadas, em que nós temos que falar, olha, eu estou com isso, e ele vai saber por quê, e ele vai saber curar e remedicar, e é um sigilo bom, profissional. No sacramento da confissão tem um sigilo sacramental, que se o padre, por alguma desgraça, dissesse alguma coisa para alguém, ele seria fuzilado, ele é fuzilado por uma excomunhão, hein? É uma coisa seríssima. Agora, na direção espiritual não existe esse fuzilamento de excomunhão, mas existe a honestidade de um sacerdote que vai manter o sigilo das suas almas, como um médico deveria e deve manter, em que nós vamos tratar as virtudes que nós praticamos, que nós estamos tentando praticar, que são necessárias para vencer certas más inclinações, as nossas quedas. Padre, não deu certo, não consegui, não sei rezar a minha meditação mais, eu não sei o que está acontecendo, eu segui o livro, não deu certo, então vamos conversar sobre essas coisas. Ou tem um problema no trabalho, que é um problema que não está conseguindo trabalhar por tal razão, além do dor na cabeça, porque a vontade está inclinada por, não sei, uma preguiça, um exemplo para ilustrar. Então nós vamos aí fora da confissão, mas baixo o sigilo, não, porque o padre não fica dizendo a vida dos outros porque ouviu uma conversa de direção espiritual, hein? Se o fizer é um mau caráter, hein? Porque as almas devem confiar nos seus ministros e os ministros devem merecer essa confiança, e se por alguma razão vazam coisas por aí, não se exponham a diretores espirituais que não respeitem esse sigilo honesto do exercício do sacerdócio sobre as consciências, e assim ajudar as pessoas a progredir na virtude, vencendo os vícios, praticando certos atos de piedade. Então isso é muito importante, porque na nossa fé católica, os que vivem de modo, em sua maioria, não que Deus tenha piedade, mas em sua maioria de modo superficial, se contentam com sair do pecado mortal para comungar. Então confessam, comungam muito bem, na segunda-feira o diabo os encontrará preparado para a segunda, terceira, quarta, quinta queda, e assim no sábado de novo vê o padre, confessa, comunga muito bem, muito devoto, piedoso, e assim vai meses e meses e meses, e anos e anos e anos, e se por alguma razão o padre nega a absolvição, porque tem razões que a teologia moral nos manda, proíbe o padre da absolvição como remédio para aquela alma, essas almas vão buscar qualquer outro padre que não observa a teologia moral para os absolver aí de qualquer modo, e vão comungar, e na segunda-feira o diabo os encontrará preparado para outra queda. E a alma não avança. Por quê? Porque se limitou, é verdade que o sacramento está para destruir os pecados, confessados, arrependidos, com as condições que já mencionei.
Agora, na direção espiritual, o sacerdote vai dar as armas para as pessoas lidarem com estes monstros, para destruir a cabeça, realmente cortar a cabeça do demônio do orgulho, da soberba, os vícios capitais que estão reinando em nossa alma. Mas o padre, o sacerdote, ele tem que adestrar a alma dos senhores e não ser um diretor das consciências manipulando com marionetes, não é isso. Porque os senhores têm que ter a capacidade, com as suas próprias mãos, com a própria inteligência, com a própria vontade, com a espada da fé que todos temos, com amor a Deus, de saber lidar com os problemas de cada um, e depois tem a graça atual que Deus dá para todas as almas para saber lidar com esses problemas. Então o padre só vai ajudá-los no modo como lidar, vai dar um meio, um modo de poder assim ter este combate espiritual contra nós mesmos, contra o demônio, contra a carne em definitiva, contra todos os inimigos da nossa salvação. Então isso é importante. Dizer ao princípio, eu repito, é obrigatório? Não é obrigatório. É possível avançar na vida espiritual sem ter direção espiritual? É possível, mas neste mundo em que nós não temos norte, nós não temos referência, nós não, às vezes não temos os livros, ou temos os livros e não lemos, e nós não temos aí uma pessoa que pratica a virtude, ou um pai de família que pratique a virtude em casa, que seja referência, a mãe, uma avó, não temos. Um sacerdote, não temos. Então, a vida dos santos é o norte sempre, mas inclusive imitando os santos, hein? Tem coisas que neste momento não é o momento de imitar certa coisa que fez São Geraldo Magela. Talvez vai ser daqui a alguns meses ou anos que eu poderei fazer tal coisa que ele fez. E quem vai me dizer isso? Um diretor espiritual. E isso ajuda muito na prática da virtude. Então, lhes digo sobre isso, não me estendo mais, que tenhamos o discernimento. A confissão não é direção espiritual. A direção espiritual não é confissão. Ambas são feitas com o sacerdote. A direção espiritual depende do sacerdote, depende da necessidade das almas. Cada um faz de um modo e todos, desde que sejam conforme a tradição, são corretos. Mas que nós avançamos ou temos mais razões para avançar quando nós temos direção, sem lugar a dúvida. É como ter mais tratamentos para as enfermidades, temos mais possibilidade de melhorar de saúde. Então, tendo mais recursos espirituais, sobrenaturais para o progresso na virtude, nós temos mais meios para avançar. Não? Então, pensem nisso. Sempre se procura um sacerdote que tenha confiança. É verdade que no caso de vosso servidor as opções são pouquíssimas, mas se não quiser nenhum problema, e os que quiserem podem conversar e aproveitem. É o modo de aproveitar a presença do sacerdote, que não vem só para, não é pouca coisa, mas não é só a Santa Missa, não é só a confissão. Tem o tempo que estou para ajudar a alma dos senhores, vosso servidor, e isso é uma direção espiritual. E se não for uma direção espiritual, é uma conversa particular para explicar certas coisas, para tirar certas dúvidas, porque nós não somos senhores de nossos médicos de nós mesmos. Então precisamos, e o sacerdote está para oferecer isso, aproveitem, e assim enriquecerão mais a alma praticando o que outrora se fazia. Uns dizem que é luxo de freira, porque toda freira, seminarista, tem um diretor espiritual. Não, não é luxo de freira. Uns dizem que é para almas muito iluminadas. Não, tampouco. É para quem quer realmente seguir um caminho sério de vida interior. Então, não estou dizendo que quem não tem e não queira, não quer seguir o caminho sério, mas os que normalmente, o comum dos que seriamente quiseram ter uma vida fervorosa, tiveram um diretor espiritual, e isso realmente ajuda muito. Então, pensamos aí sempre que é o diretor espiritual nosso, nós querendo ou não, é o anjo da guarda de cada um, que inspira para os senhores e também dá as ferramentas para vencermos nossos inimigos, e é o Espírito Santo que ilumina as almas que têm temor de Deus também, ele é o grande diretor das almas, e bom, o sacerdote vai fazer nada mais que ajudar que as almas vejam a mão do anjo da guarda e vejam a ação do Espírito Santo em suas almas, e assim para que possamos cada vez progredir no bem, na prática da virtude, vencendo os vícios e, em definitiva, amando mais a Deus nosso Senhor. Então, cada um pense sobre isso, sempre estamos à disposição, e que Deus ajude a todos a progressar no caminho da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.